Antes da gente continuar aqui, a gente está com um repórter em Brasília, porque hoje, né, está acontecendo um evento bastante importante, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. O advogado, agora ministro Cristiano Zanin, toma posse hoje no Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre esse assunto, vamos a Brasília com os nossos repórteres Yasmin Costa e André Anelli, que tem mais detalhes sobre o evento. Boa tarde. Como é que está esse evento? Eu estava acompanhando aqui pelas notícias de última hora, diz que uma das grandes atrações é a fila, né, de candidatos a ministro do STJ e do STF nesse evento. Boa tarde. Boa tarde para você também, Pavinato, para o André. Eu sei que meus cabelos grisalhos estão lindos hoje. É isso, você é lindo e charmoso todos os dias. Vamos lá. Aqui a gente está nos fundos do Supremo Tribunal Federal, Pavinato. É justamente onde chegam o pessoal que vai trabalhar, vamos dizer assim, nessa cerimônia de posse. E lá na frente, efetivamente, essa grande fila, os dragões da independência já se dirigiram para lá para fazer essa recepção. E é sim esperado um grande número de presidentes dos poderes, como o presidente da República, o presidente do Senado e da Câmara, além de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e até do TST, devem comparecer aqui para essa cerimônia de posse do ministro Cristiano Zanin, que começa por volta das 4 da tarde. Vale lembrar, essa é a primeira indicação do presidente Lula agora nesse terceiro mandato. O André tem aqui um panorama de como o Cristiano Zanin chegou aqui, né, André? Foi uma sabatina ali, a indicação entre indicação e sabatina foi até uma coisa bem rápida se a gente comparar com o ministro anterior, o último empossado, que foi André Mendonça. Boa tarde para você também, André. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Pavinato, toda a turma aí do Linha de Frente. Olha, realmente foi um processo muito rápido o da entrada, então, do Cristiano Zanin. Lembrando que a indicação oficial foi no dia 1º de junho, que foi quando, então, chegou o nome de Cristiano Zanin para o Senado de forma oficial. A partir de então, levou apenas 20 dias. Foi no dia 21 de junho que Cristiano Zanin foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável por fazer, então, essa espécie de entrevista, né? Submeter, então, o indicado a essas informações que são colhidas pelos senadores, e a partir de então, Cristiano Zanin foi aprovado por 58 votos a 18, ou seja, com uma margem ampla, justamente não só na Comissão de Constituição e Justiça, mas depois, logo ali também no plenário do Senado. E aí a gente destaca também que essa posse do dia de hoje acaba sendo em substituição a Ricardo Lewandowski, que foi o último ministro a deixar aqui então a corte, e o Cristiano Zanin deve assumir cerca de 520 processos. Viu, Pavinato? É um dos menores números aqui do Supremo Tribunal Federal, e a gente destaca alguns desses processos para você. Um deles, validade de regras da lei das estatais sobre nomeação de conselheiros e diretores. O outro, validade do decreto do presidente Lula que restabelece as alíquotas de PIS, PASEP e COFINS que haviam sido reduzidas à metade. Outro processo que fica entre esses 520 que Cristiano Zanin vai assumir: investigações sobre supostos desvios do chamado orçamento secreto, as emendas de relator, o chamado RP9, e supostas omissões do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Lembrando que Cristiano Zanin vai acabar votando também em outros processos considerados polêmicos aqui no Supremo Tribunal Federal, a exemplo da legalização do porte de maconha por usuários. Esse é um tema muito polêmico, o placar já está 4-0 aqui no Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin ainda não se manifestou publicamente a respeito desse posicionamento, mas a expectativa é que ele se posicione de forma considerada conservadora, ou seja, deixe na mão do Congresso Nacional esse tipo de decisão, né, Yasmin? Então, é realmente uma posse aqui com muita expectativa. Exatamente. Antes de te entregar, Pavinato, vou trazer uma informação de bastidor, exatamente. É que depois dessa posse aqui, tradicionalmente, tem sempre um jantar, uma recepção
prisão, algo desse tipo, para o ministro empossado. E a gente conseguiu apurar por aqui justamente que a Associação dos Magistrados Brasileiros vai fazer um jantar para Cristiano Zanin. E esse jantar é assim, não é qualquer um que pode entrar, não. Precisa estar na lista de Cristiano Zanin e depois de estar na lista de Cristiano Zanin, comprar o ingresso, que custa nada mais, nada menos que R$500. A gente vai ficar por aqui acompanhando, porque para esse evento os jornalistas estão de fora. Volto com você. Talvez o Pavinato tenha sido convidado e não quer contar pra gente. Ah, fui. Tenho um par de ingressos, eu vou mandar para vocês, tá? Vocês ficam esperando sentados, que vai chegar por fax, tá? Vou mandar por fax a vocês. Porque eu não uso e-mails, né? Estou aprendendo com o Lula, não usar a tecnologia. São muitas evidências. Muito obrigado, meus queridos, pelas informações. Olha, não sabia, né, desse jantar pago, né? Não tá fácil para ninguém, gente. Você acha que tá fácil, não tá fácil a vida aí em casa? Imagina lá, né, para um juiz, porque juiz não tem crise. Juiz não tem crise. Associação de Juízes é um órgão composto por juízes, né, que faça chuva ou faça sol, eles têm lá o salário depositado, os auxílios depositados, mas mesmo assim, né, quentinho. Eu não sabia dessa, obrigado pela informação, meus queridos. E eles trouxeram aqui pautas polêmicas, né, o orçamento secreto, que a Rosa Weber já tinha trazido, né, para dar voto liminar, e falou que era inconstitucional, a lei das estatais, que é algo muito polêmico. Aliás, essa questão da lei das estatais, senhores, ela também impacta, né, na má condução econômica pelo governo. Porque a lei da estatal, ela foi uma lei feita no governo Temer para sanear a farra da corrupção dentro das estatais. Então você criou lá umas normas técnicas, e entre elas é que quem foi dirigente partidário ou participou de algum modo da estrutura de campanha eleitoral não pode por 3 anos, se não me falha a memória, 3 anos, assumir presidência de estatal, diretoria de estatal. Não pode, não pode. Mas qual foi a primeira coisa que Lula fez quando ele assumiu? Ele colocou o Mercadante no BNDES, que trabalhou na campanha dele, não podia. Nós vemos tantos outros nomeados para a diretoria da Petrobras, contrariando tanto o estatuto da Petrobras quanto a lei das estatais, e agora estão arguindo ainda a constitucionalidade da lei das estatais, minha gente. A constitucionalidade, que até então ela estava surtindo efeito e fazendo o que nós temos de estatal no país lucrar ao invés de amargar prejuízo. Então esse governo, ele entrou, ele desfez uma medida que transformou o prejuízo da estatal em lucro. Ele está tomando medidas porque, por mais artificial que tenha sido a queda no preço dos combustíveis no final do governo Bolsonaro, ela foi artificial porque o governo mexeu com os impostos e não com a administração da Petrobras. O que está acontecendo agora é uma influência direta do governo, mais uma vez, na Petrobras.